Estatuto, como um microsistema legislativo, é composto de 3 partes, a primeira parte está posta para o Estado cumprir, para o município cumprir. Ponto. Se isso fosse cumprido, a gente não precisaria, teoricamente, em tese, nem da segunda parte dele, nem da terceira. Porque a segunda parte do Estatuto vai falar do direito, desses direitos fundamentais que foram violados e necessitam de uma medida de proteção. Aí é o sistema de proteção integral a esses direitos. Então eu tenho os direitos postos, fundamentais. Primeira parte do Estatuto. Cumpra a sociedade esses direitos, Poder Executivo, legisle dessa forma, Poder Legislativo, tudo isso. Você vai ter ali no artigo 88, a questão dos programas. Ó. Não! O Estado violou, o pai violou, o adolescente razão da conduta, eu entro no segundo estágio do Estatuto, no segundo ciclo, que vai prever ali as medidas de proteção, os órgãos que garantem essa, que deram por esse direito, tal. Aí eu vou ter, eu estou falando isso por alto, esse assunto é muito vasto. Aí eu vou ter uma terceira parte do Estatuto, que é referente à questão socioeducativa. O direito foi violado, as medidas protetivas não deram jeito, aí eu parto lá para frente, que é toda a questão socioeducativa, do ato infracional de criança e adolescente, do sistema de justiça. Vocês entenderam? Então eu tenho que olhar para o Estatuto nesse prisma. Eu preciso primeiro, e por isso que eu digo que é a função extraordinária do Conselho Primário, é a prevista no artigo 95, tal, em 96, 94, 91, é porque a primeira coisa que eu tenho que fazer é garantir que os direitos sejam cumpridos. Porque se eu garantir isso, os programas garantirem isso, se eu militar no viés de que o direito seja atendido sem precisar da segunda parte do Estatuto, muito menos da terceira, é o que é legal, é o que é perfeito. Agora, quando não dá certo, vai para a segunda parte, que é o sistema de proteção e tal. E isso não dá certo, vai para um lugar pior, que é a questão do sistema socioeducativo, das medidas socioeducativas, toda essa realidade que vocês conhecem melhor do que eu. Correto? Então o Estatuto é olhado assim: direitos fundamentais, sistema de proteção, socioeducativo. Estou usando palavras assim, entendíveis, né? Claro que tecnicamente eu poderia ter uma palestra. Estava procurando aqui antes de começar uma palestra, eu falei só sobre isso, mostrando ali os artigos, onde termina e tal. Mas não era exatamente essa proposta. É porque a gente vai entrar agora nesta proposta do outro conselho, que eu não sei qual, que fala atribuições. Aí tá, antes eu preciso terminar. Atribuições do Conselho de Direito. Terminar a proposta daquele outro grupo. A gente tem tempo, fica tranquilo. Que a outra agora é batido ponto a ponto. E aqui a gente vinha falando muito amplamente. Então, quais as atribuições do Conselho de Direito? Está prevista no artigo 80. O Estatuto é muito econômico quando fala do Conselho de Direito. A gente já diz isso em relação ao Conselho Tutelar, que o Estatuto foi econômico quando falou do Conselho Tutelar. Mas o Estatuto ainda é mais econômico quando fala do Conselho de Direito. Porque a gente vai ter basicamente no artigo 88, e só. Você tem lá na frente algumas disposições de questão do fundo e tal, mas assim, como atribuição, ele vai me dar palavras objetivas. Vai dizer, são diretrizes da política de atendimento. Ok? Municipalização do atendimento, ou seja, que todo o atendimento à criança e adolescente, preferencialmente, seja feita no âmbito do município, privando apenas as questões lá socioeducativas de privação de liberdade, internação para o Estado, mas assim, no âmbito do município, sempre que possível, ou regionalmente, tudo, escola, educação, lazer, que é onde está mais perto, onde é mais fácil o acesso. E o segundo, inciso do artigo 88 diz: criação dos conselhos municipais, estaduais e nacional dos direitos da criança e adolescente, órgãos deliberativos. E aí a gente começa a sublinhar palavras, porque se o texto me foi econômico quando foi redigido, então cada palavra aqui tem um significado muito amplo. Então ele vai me dizer que esses conselhos municipais, eles são deliberativos,
controladores das ações em todos os níveis. Então, vamos lá. Deliberativos e controladores. Eu não sei se eu peguei a apostila de alguém. Ah, não. Tá certo. Aqui está assim. A minha, que eu fiz no hotel, eu botei cada detalhe dessa questão. Que eu fiquei lá 3 horas construindo essa ideia. Então está aqui. Se diz que eles são deliberativos, eu botei em letras garrafais, e controladores das ações. Ok? Assegurada a participação popular paritária, ou seja, você vai ter sociedade civil e você vai ter governamental. Aí isso aqui é o que está errado no Brasil todo, e a gente não vai conseguir consertar isso tão cedo. Porque se a questão é cultural, se o Edson Seda fala, se tiver internet aqui, eu botava ele para falar. Se bem que eu tenho como botar ele para falar. Mas não tem áudio. Então não vai adiantar nada. Eu tenho vídeo ali na palestra. Organizações representativas nunca poderiam ser, não sou eu que disse, foi quem escreveu o estatuto, entidades de atendimento. Mas no Brasil inteiro é assim. Ok? O que é organizações representativas? Bom, vamos falar aqui em Volta Redonda. Você deve ter aí, como ele me disse, a União dos Pastores, não sei das quantas. A União dos Catecistas, papapi. A Associação LGBT, não sei o quê. ONG das Mulheres, Unidade das Mulheres, não sei das quantas. Isso são organizações representativas. Sindicato dos Professores, não sei das quantas. Não é nenhuma organização que presta nenhum tipo de serviço. Que o Edson Seda até fala, eu não posso ter uma instituição que tem serviço, não sei o que lá, e eventualmente uma situação ou outra, tá? Às vezes as leis municipais vedam aquele que está participando da licitação, e lá é aprovar o meu próprio programa que eu mesmo... Aconteceu isso lá no município de Engenho, barraram, travaram tudo. E decidiram entre eles para a associação deles mesmos. E eu nem tenho como condenar isso, porque só tem eles mesmo. É eles que militam na cidade, é eles que, se alguém faz alguma coisa, são eles, não tem mais ninguém. Mas isso foi, primeiro porque a gente não tem uma cultura, algumas cidades têm, talvez ali na capital do Rio isso daria mais certo, mas cidades mais interioranas, eu crio um neologismo assim do nada. Eu sou o rei dos neologismos. Interioranas, né, coisa assim. A pessoa não tem militância de grêmio estudantil, não tem militância de mulheres, às vezes tem lá o negócio dos pastores e tal, mas é muito só isso. Porque o Estatuto pensou nisso, quando falou de organizações representativas, que o Edson Seda que fala. Era isso que ele estava pensando. Mas eles não fazem. Os sindicatos de professores prestam algum serviço, aula de violão, não sei o que lá, você pode até fazer, mas não é o princípio fundamental. Pode falar. Mas o promotor chamou a atenção da gente que a gente precisava aceitar, sim, qualquer instituição que tivesse qualquer eventual ligação com criança e adolescente. Então, sindicato, igreja, tudo isso tinha o direito de se inscrever. Mas como é que a gente faz isso? Vai ter que fazer uma alteração na lei. Então, assim, esse é o conceito de direito. Aí ele fala que, segundo leis federais, estaduais e municipais. Aí eu botei aqui, significado de deliberar. O que é deliberar? Tomar uma decisão após pensar, analisar ou refletir. Aí bota exemplo, deliberou mudar de emprego, deliberou-se salvar o cão. Decidir, resolver, mediante discussão ou exame. Aí bota exemplo, a Assembleia deliberou sobre a nova medida provisória. Certo? Os conselhos tutelares também, tá? As deliberações de medida protetiva. O significado. É necessário deliberar antes de resolver definitivamente. Promover, executar ou organizar discussões sobre um determinado assunto ou circunstância, com o propósito de decidir o que fazer. Então, esse órgão, CMDCA, ele é deliberativo. E essa deliberação obriga o prefeito. A gente, pensando no significado de deliberar, a gente vê que é algo sério. Ou seja,
organizar discussões sobre um determinado assunto ou circunstância com o propósito de decidir o que vai fazer. Então reúne lá o Conselho Municipal, olha só, o Conselho Tutelar mandou, porque tem que mandar, o diagnóstico dos seus atendimentos, que é o Conselho Tutelar que sabe na ponta o calor da espada, da lança ali, né, o que está chegando. Eles botaram aqui que estão atendendo muita situação de abuso sexual. Eles botaram aqui que estão atendendo muita falta de vaga no bairro tal. Eles colocaram aqui que estão atendendo muitas situações de violação de direito por violência doméstica. Então o CMDCA olha para aqueles dados e fala assim, precisamos deliberar algo sobre isso. Vamos começar as discussões, vamos? Então tem ali reuniões uma vez por mês, uma vez por semana, sei lá. Então, gente, pauta, vamos começar a discutir. O que a gente pode criar aqui para... Olha, gente, sei lá, vamos pensar num programa que possa... aí eu já estou falando nem da vaga, de escola, estou pensando no abuso sexual. Deliberar que o Poder Executivo realize um programa que possa fazer o acompanhamento dessa criança suletiva, só o CREF não está dando conta, precisa potencializar. Então, não sei. Um dia eu serei conselheiro de direito. Se não morrer até lá, vocês podem ter certeza. Eu serei. Eu serei, com toda a certeza deste mundo. Eu seria hoje, se pudesse. Porque eu não posso. E acho que tem um caminho ainda no conselho. Mas o dia que eu sair do conselho tutelar, eu vou me embrenhar dentro do conselho de direito.